Salve, 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 pessoal aqui do Amantes da Curva Capital. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, né? E hoje, pegando os dados de notícias do mercado que foram destaques nesta segunda, dia 8 de janeiro de 2024, e também hoje, na terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Como a gente tem muita coisa para ser falada hoje, né? Impressionante, porque eu dei uma volta, né, tanto no Itaú, no Sicoob e no Banco do Brasil, e pude apurar que o mercado hoje está cheio de novidades. Também eu gostaria de deixar aqui mais uma vez claro que, por ser um canal educacional e informativo, ou melhor, invertendo as ordens aí, né? Um canal informativo e educacional, né? Porque primeiro a gente informa. Então, infelizmente, eu não consigo, né, colocar todas as notícias da forma mais resumida. Eu fico quase que o dia todo tentando resumir tudo aí para vocês, mas não tem jeito de ficar com menos tempo, tá bom? Então salve, salve, galera, e agora vem também a parte chata que eu sei que vocês não gostam, mas acontece que depois que eu fizer uma viagem aí que já está programada, né, talvez eu consiga até gravar de lá também, não vou garantir. Nós vamos, né, eu pretendo começar já os nossos podcasts, e todos os podcasts do canal serão feitos numa sala de um prédio aqui no andar que eu fechei um negócio aqui para ficar mais à vontade e as câmeras poderem pegar de vários ângulos, né, os nossos eventuais convidados. Tá legal? Bom, então vamos lá para o nosso setor econômico nessa segunda-feira, que foi destaque. O dólar, né? O dólar encerrou perto da estabilidade, com o investidor de olho no exterior e no petróleo. Então, o nosso tema de hoje vai ser economia, commodities e também, além do mais, fundos imobiliários, criptoativos, que eu sei que tá rolando aí, né? E umas conversas aí que fizeram os criptoativos, né, principalmente o Bitcoin, chegar a patamares, né, bastante relevantes. Eu mesmo, hoje eu fiz mais uma compra porque eu quero aproveitar essa alta do mercado. Eu não sou bobo nada e comprei, mas eu não estou falando isso como oferta, tá? De compra e venda para ninguém. Aliás, eu não sou modelo para vocês me seguirem, viu? Que fique bem claro isso, porque, né, a minha situação aí é bem adversa, né, de muita gente aí. Então, ele chegou a bater a casa, né, dos 44 mil dólares e alguns quebrados, né?
Então eu fiz mais umas alocações aí, porque de ontem para hoje, né, eu tive um ganho de R$ 641,13, né? Isso é para ninguém botar defeito, né? Mas é um ativo altamente de risco, e se você não souber e também não tiver tempo para ficar ali controlando o seu home broker, não mexam com isso, tá bom? Por favor. Bom, no setor econômico, então, eu falei, né, sobre o dólar aí em relação ao petróleo no exterior. Então, a geopolítica também faz parte do nosso assunto de hoje. A divisa norte-americana chegou a exibir força no início da sessão. Aqui nós temos então essa reportagem que foi feita por Arthur Cagliari, né, do Valor São Paulo, tá bom? Por volta das 17h14. O dólar à vista encerrou o pregão em ligeira queda, bem próximo da estabilidade, em uma sessão marcada pelos movimentos externos da moeda americana e com os agentes financeiros de olho no recuo dos preços dos barris de petróleo. Encerrada a negociação, o dólar comercial fechou cotado a R$ 4,87, queda de 0,2%, depois de ter tocado a mínima de R$ 4,86 e encostado na máxima de R$ 4,90, tá bom? A divisa norte-americana chegou a exibir força no início da sessão, seguindo o comportamento do dólar, o comportamento global do dólar. Mas ao longo do dia a dinâmica externa mudou e o câmbio doméstico seguiu esse movimento. É óbvio, né, gente, que quando acontece lá fora, eu não preciso de ficar repetindo para vocês todo dia a mesma coisa, né? Então, é óbvio que vai também interferir aqui dentro, o que ajudou a manter alguma pressão, né, altista para o dólar, né? Foi a queda do preço de barris de petróleo. Os contratos futuros da commodity recuaram mais de 3% nesta segunda, dia 8. No fim da sessão, o índice DXY, né, que mede a força do dólar contra uma cesta de 6 moedas, né, que grandes moedas também, que são seus pares, né, de mercados desenvolvidos, operava em queda de 0,15% a 102.260 pontos. Já o contrato futuro do dólar para fevereiro aqui no Brasil recuava 0,09% a R$ 4,88, tá? Já o nosso Ibovespinha, né, fecha em alta, liderado por ações voltados à economia local, ou seja, não precisou muito de intervenções lá da Bolsa, né, de Nova York. Tá bom? Em dias de ganhos relevantes para a Bolsa de Nova York, o índice local avançou sem a ajuda da Petrobras e Vale e também do setor financeiro, que são os bancos.
realmente é isso que eu fui fazer. Por que houve essa queda acentuada aí dos bancos, né? Bom, então, vamos lá. Depois de abrir em queda e oscilar próximo à estabilidade no início da tarde, o Ibovespa firmou tendência de alta e fechou o pregão de hoje no campo, quer dizer, hoje, no caso ontem, né? Dessa segunda, no campo positivo. Em dia de ganhos, né? Esse microfone, como sempre aqui, né? Mas não adianta, né? Em dia de ganhos relevantes, as bolsas de Nova York, em dia de relevantes para a Bolsa de Nova York, o índice local, sem a ajuda da Petrobras, Vale e bancos, sustentado por ativos ligados à economia local e sensíveis à taxa de juros. Então, teve um índice aí um pouco mais alto. No fim do dia, o índice subiu 0,31% aos 132.427 pontos. Nas mínimas intradiárias, né, tocou os 131.015 pontos. E nas máximas, os 132.498 pontos. O volume financeiro negociado na sessão até às 18 horas foi de 14,87 bilhões no Ibovespa e 19,89 bilhões na B3, com a liquidez ainda comprometida. O Ibovespa melhorou sua performance ao longo da sessão, com destaque para as teses domésticas. O sócio da SVN Gestão, Leonardo Morales, afirmou que as ações de maior capitalização e liquidez mais procuradas por investidores estrangeiros avançaram primeiro no rally observado no fim do ano passado, e por isso agora há mais oportunidades em papéis menores que não andaram tanto. Abre aspas aqui. Podemos ter alguma rotação, né? Podemos ter alguma rotação agora, mas sinto o mercado de ressaquinha, né? Para falar assim, né? Depois dos ganhos do fim do ano, e estou mais cauteloso. E não só ele, todo mundo. Os preços dos ativos, os preços dos ativos parecem precificar muitos cortes de juros que ainda não começaram lá fora e já estão em curso local. Aqui no Brasil, vocês sabem, né, que nós estamos cortando, a Selic já está sendo cortado 0,5 pontos percentuais ou 50%, né, para quem quiser ir, né, de cada vez. O Campos Neto, o Banco Central, já está fazendo esses cortes aí, né? Então, o que me faz pensar que os dados econômicos mais fortes que adiem esse processo podem causar uma correção nos mercados que tende a
ser acentuada por conta dos patamares historicamente elevados, disse o Leonardo Morales, tá bom? Bom, podemos ter agora também, ainda, abre aspas ainda, né, porque ah não, tá doido, tô repetindo o trem aqui, nossa senhora, desculpa gente. Então, empresas entre altas e baixas, vamos ver, na sessão de ontem, do dia 8, Magazine Luiza ON subiu 6,09%. A Pvida ON teve uma alta de 3,75%. E a B3 ON avançou 2,22%. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, bem rapidinho, porque para não ficar muito extenso, mas eu acho que eu não vou conseguir não. Olha, tem muita gente que confunde Ibovespa com Bolsa de Valores e também B3 com a própria Bolsa. Primeiro, Ibovespa não é sinônimo de Bolsa de Valores. Vocês podem pôr aí no Google que vocês vão ver, né, que o Ibovespa é um índice que mede o desempenho da Bolsa. O AB3 é uma empresa, tá? Tipo uma holding, né? Que tem várias outras empresas, aliás, todas as empresas negociadas na Bolsa de Valores do Brasil estão dentro dessa empresa, da B3, que também é uma empresa, eu tô comprado em B3, entendeu? Eu tô comprado. Sabe por quê? Porque é muito difícil, né, a B3 cair, porque para ela cair muito significativo a ponto de ter perdas de capital, é preciso que todas as empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores brasileira, né, e também as BDRs e ETFs, que são ações também de empresas e fundos imobiliários, né, listados também aqui na nossa bolsa, estrangeiros, né, caiam também. Então, isso é uma coisa muito complicada, muito difícil. Então, B3 é uma empresa, tá, que controla todas as bolsas, todas as empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. E Ibovespa é um índice, tá? É um índice que mede, igual nós temos aí o IPCA, nós temos aí, né, a Selic, tá? Ninguém investe em Selic, ninguém investe também em CDI, né, e tudo mais, não, tá bom? Por quê? Porque elas são índices, tá, que mede alguma coisa, tá? Por exemplo, a Selic é o índice que mede, né, a inflação nossa aqui. O CDI também, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou o DI, Depósito, né, Interbancário, ele é aquela taxa baseada ali, tá vendo? Referencial de juros para poder, né, ser pago, tá vendo? Então a Selic, né, ela mede a inflação, mas de acordo com a taxa básica de juros. Por isso que a Selic é a nossa taxa básica de juros, tá bom? Bom, então nós falamos aí na sessão as altas. Agora vamos para outra ponta. Quem é a outra ponta? As que tiveram queda, né?
A Vale ON, olha para você ver, a Vale continua caindo, viu gente? Eu acho que é a terceira queda consecutiva, não, segunda ou terceira queda consecutiva, salvo engano, tá? Caiu 0,51%, o Itaú PN cedeu 1,07%, e Petrobras, tanto ON e PN, recuaram 1,86% e 0,75%, respectivamente, em dia de queda de 3% do petróleo tipo o Brent em Londres, né? Esse petróleo que a gente consegue, né, que faz aí a gasolina, né, o óleo diesel e tudo mais, né? Não é do tipo aquele outro, né, que é o petróleo mais bruto, que é esse petróleo aí que o Brasil também ele exporta, ou que o Brasil também pode, que ele tem aqui, né, e praticamente só serve para exportação. Bom, uma desaceleração, é a palavrinha que está me agarrando, como se a palavra desaceleração não fosse da física, né? E eu não tivesse utilizado ao longo de 38 anos tanto, né? Então vamos lá, abre aspas de novo, porque é uma afirmação de Morales. Uma desaceleração econômica mais forte que o previsto pode impactar mais os preços do petróleo, mas no momento meu viés é de alocação se a commodity continuar caindo. Claro, compra na alta e se depois subir, compra, né, vende na alta, claro. Né? Essa aí é a lei de muita gente do mercado e também da manada, né? Não necessário significa a minha tese para investimento, tá bom? Porque acredito que os Estados Unidos voltariam a repor seus estoques. Por quê? Porque os estoques dos Estados Unidos deram aí uma caída. Então, né, ele usou demais. Por quê? Porque a OPEP+ travou muito lá, por enquanto, né? Aí os Estados Unidos teve que usar. Ainda tem lá ainda, né, essa confusão no Mar Vermelho, né, no canal de Suez. Então tudo isso, que é uma questão também geopolítica, né, Irã, Iêmen, Síria, e depois entra também Israel, o próprio Estados Unidos também, com seus mais 12 aliados, e por aí vai, né? Então, assim, tudo isso gera esses problemas, tá bom? Então, os Estados Unidos voltariam a repor seus estoques, fecha aspas, afirma Morales, tá bom? Bom, vamos falar do petróleo, destaque do dia no mercado global, Petróleo cai de 4% após a Arábia Saudita reduzir preços para o mercado internacional. Olha para vocês verem que inconsistência, né? No boletim de semana passada, eu havia falado que a Arábia Saudita iria conter, né, até a produção, o cartel como um todo, que é um cartel legalizado, né, da Arábia Saudita e os outros países, né? Ela iria, então, fazer aí para sustentar os preços. Agora, ela mesma reduz. Vai entender que povo. Abre aspas aqui, cortes dos preços foi maior do que o mercado esperava, fecha aspas. Também, aliás, essa reportagem é de Gabriel Caldeira, do Valor de São Paulo, tá bom?
também por volta das 17 horas dessa segunda-feira. O petróleo teve forte queda nessa segunda-feira, dia 8, apagando todo o acumulado na primeira semana do ano, viu? É isso que eu tinha falado com vocês. O movimento ocorreu após a Saudi Aramco, petroleira estatal da Arábia Saudita, anunciar um corte de preços para as suas estratégias previstas, né, para o mês que vem. O barril do petróleo WTI, referência americana, com entrega prevista para fevereiro, recuou 4,12% e fechando aí, então, cotado a 70,77 dólares o barril. Já o barril do petróleo do tipo Brent, referência global agora, para março, cedeu, quer dizer, é um contrato mais futuro, tá vendo? Para março, cedeu 3,35 percentual a 76,12 centavos de dólares, tá bom? Então, para quem estava lá com um acréscimo aí de R$80 o barril, né, nós tivemos até uma queda bem expressiva. Em anúncio feito no domingo, dia 7, a Saudi Aramco reduziu o custo oficial do seu petróleo com destino à Ásia em $2 o barril, né? Quer dizer, caiu aí uns $2 o barril, mais ou menos aí. Os preços mais baratos desde novembro de 2021, de acordo com a agência de notícias Reuters, tá vendo? Bom, a Saudi Aramco também reduziu em $2, agora não tem centavos, né? O outro foi... não, também foi $2 também. Em $2 o preço do seu barril para compradores nos Estados Unidos e na Europa. Agora o preço do petróleo saudita está $1,50 por barril, mais barato do que a produção de Dubai e de Oman. De acordo com os analistas, né, Warren Patterson e Eva Mantel, do ING, o corte dos preços foi maior do que o mercado esperava. Para o banco BBVA, porém, o ano terá apenas um enfraquecimento ligeiro nas economias avançadas e na China, que será compensado por um crescimento melhor no restante dos países emergentes e permitirá que o petróleo bruto, né, que o petróleo bruto global cresça cerca de 3%, taxa próxima que foi registrada em 2023. Bom, isso é bom, né, até para o Brasil também, tá? Vamos lá agora para as notícias que foram destaque nessa terça-feira, dia 9, né, no mercado. Bom, vamos para o quadro comprar, né, ou vender. Bom, vamos lá então. A Vale na carteira e troca entre elétricas, tá? O Banco of America não
tem início de ano fraco da Bolsa e segue otimista com o Brasil. Tá? Realmente, esse Bank of America, ele tem, né, um diagnóstico bom para a nossa economia. A matéria é de Diana Schenck, do nosso Monetime, o portal de notícias da Empíricos Investimentos, tá bom? Os mercados perderam um pouco de fôlego após o rally de fim de ano. O Ibovespa, que chegou às máximas históricas em dezembro, acumula uma queda de 2,04, desde que começou 2024, tá? Então, depois que o ano começou, né, o Ibovespa ele vem acumulando queda de 2,04%, tá? Em 2024. Agora, nós tivemos em novembro e dezembro de 2023 2 meses que a gente pode falar assim com exatidão que foram 2 meses bem atípicos, né? Aí a Bolsa teve lá altas expressivas, quem ganhou, quem estava posicionado nos ativos corretos, ganhou. Quem não estava, aí, né, se ferrou, né, ou se lascou. Deixou ou perdeu a oportunidade de surfar nesse rally aí do nosso mercadinho aqui, né, do nosso Ibovespinha, tá bom? Bom, mas é precipitado dizer que o otimismo acabou. Claro que é. Nós estamos na segunda semana do ano. Não justifica falar que a gente tem que ficar pessimista com o Brasil. Claro que não. O Bank of America é uma das instituições que seguem construtivas com a América Latina, estando inclusive em overnight para o Brasil. Esse overnight, deixa eu só falar aqui rapidinho para quem não sabe ainda, a maioria eu sei que sabe, é acima do peso. No mercado financeiro, a expressão é usada para denominar um ativo que tem um desempenho superior às expectativas. Tá legal? Então tem aí o overnight e depois tem uma outra expressão também inglesada, mas é um jargão do mercado financeiro, tá bom? Na tradução ao pé da letra é acima do peso. Só que aí, né, traduzindo pelo economês brasileiro, no mercado financeiro a expressão é usada para denominar um ativo que tem um desempenho superior às expectativas. Vamos supor, as ações da Vale, por exemplo, não, da Petrobras, estão cotadas a R$32 e alguma coisa, por exemplo. De repente, ela dá um salto violento aí. Tá legal? Aí, né, além do peso que ela já tem no Ibovespa, né, porque são as duas, né, que controlam todo esse nosso índice aí do Ibovespa, a Vale e a Petro, ou a Petro e a Vale, tanto faz, né, são companhias de peso, embora a Petrobras ainda seja controlada pelo governo, que não tem nenhum viés para ser um administrador de empresa. A gente sabe que tudo que o governo tenta, não estou falando do governo atual não, qualquer governo federal, estaduais e municipais, tudo que esses caras tentam administrar, né, vira merda. Vocês sabem disso, né? Então, eles são políticos, eles sabem fazer política, mas administrar a empresa não é o forte.
sempre estão fazendo aí várias cagadas por aí. O banco vê gatilhos positivos para grandes setores, considerando expectativa de taxas de juros menores, um movimento de soft landing, que é o pouso suave. Só que, agora eu aqui estou antevendo para os senhores aqui, tá fazendo minhas considerações educativas. Vocês têm que notar que para ter um soft landing, que é o pouso suave, isso tem que estar ligado também aos juros globais, como foi falado lá, né, anteriormente nos últimos nossos encontros, e também antes desse soft landing é preciso que tenha um pouso mais forçado, né? Então um pouso mais pesado aí, né, da economia, tá bom? Então, para ele prever um soft landing para a economia dos Estados Unidos e preços elevados do minério de ferro. Olha, isso é bom para nossa Vale, claro que é. Ainda assim, o Bank of America ressalta que a questão dos juros está dependendo cada vez mais dos mercados globais. Isso é óbvio, claro, né? O Brasil não dá para influenciar nisso aí. Abre aspas. Enfrentamos um cenário de baixo crescimento de resultados, juros que ainda estão em território contracionista. Apesar da desaceleração e valuations que não parecem mais tão interessantes se comparados com os de 2023. Fecha aspas, comenta o analista do banco. Por isso, o Bank of America, né, sugere algumas possíveis mudanças de carteira. Por exemplo, banco, a Prio 3, né, e a Vale 3 e outros ativos para ficar de olho. Não é que ele está pedindo para sair fora, mas que a gente fique de olho, né? O banco está de olho nos grandes bancos, olha só, né? Quem são os grandes bancos aqui do Brasil? Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Santander, tá? Para os próximos meses, analistas podem considerar dar mais atenção ao setor atualmente para o Mercway no portfólio. Podemos dizer que são os juros com a marcação a mercado e com muito pouca produtividade. Então, do mesmo jeito que nós temos um overnight, temos também esse Mercway, né? O Mercway no portfólio, ele tem um peso assim, não muito considerável. Por quê? Por causa dessa marcação a mercado, né? Que hora pode tá elevado, outra hora já tumba, desceu de uma vez então. Então, e com muito pouca produtividade. Abre aspas aqui de novo, lá vai os analistas do banco falando. Monitoramos crescimento de empréstimos, as NPLs, créditos não produtivos, tá? Menores e custos de financiamentos mais baixos, afirma. Bom, gente, confesso que nem eu entendi muito bem essa parte aqui, né? Créditos não produtivos, tudo bem. Agora,
menores custos de financiamentos mais baixos, ora, isso não é uma coisa tão ruim assim, porque o Brasil está precisando disso aí mesmo, principalmente o setor varejista, e todos nós sabemos, né? Além dos bancos, o time de analistas segue construtivo com o mercado de minério de ferro, visto que os baixos estoques nas usinas chinesas e os cortes de produção devem oferecer suporte para o preço da commodity. Tais fatores explicam por que o Bank of America está overnight com a Vale, né, a VAL3. Em relação ao petróleo, estimativas do Bank of America para os preços do barril em 2024 foram revisadas para baixo, de 90 a 80 dólares o barril. Vamos ver, né, se isso são estimativas, né, dos analistas. Vamos ver se vai proceder, né? No setor, o banco gosta de Prio, a Prio 3, que é também uma empresa de petróleo, né? E mantém Petrobras com classificação de Mercury, como eu havia falado para vocês lá, com pouco peso, né? Além dessas ações, o banco adicionou ao portfólio a Embraer, tá? A BR3, considerando melhorias de eficiência, inovação e fortes volumes nas divisões comerciais e de jatos executivos. Sim, a Embraer está vendendo pra cacete, né? Do setor de energia elétrica, houve uma troca. Saiu a Equatorial e entra a Energisa, ENGL11, e a Equatorial EQTL3. Esses são os tickets, tá bom? Desses bancos. Gente, vamos mudar agora totalmente de assunto. Vamos falar de fundos imobiliários, né? Esses aí que caem no seu bolso todos os meses, né? Esses dividendos aí, que quanto mais você souber mexer, você vai fazer dinheiro. Se você não souber, aí é um perigo. Ou você entrega para um gestor dos fundos, que ele vai saber controlar isso para você, o dinheiro para você, ou então você vai ter que pegar toda a análise, né, todo o contexto ali de cada fundo, estudar bem primeiro, né, para depois a análise setorial todinha, e, né, de qual setor nós estamos falando, né, desses fundos imobiliários, para depois vocês, então, que não têm ideia mais ou menos como funciona, fundos de tijolos, fundos de papéis, fundos de fundos, então, né, é melhor entregar aí para alguém que saiba, tá? O IFIX, aí, mais um fundo, né, mais um índice, perdão, que acompanha o desempenho dos fundos imobiliários na B3, tá? Encerrou o pregão dessa terça-feira, 9 de janeiro de 2024, com uma leve baixa. O índice fechou em 3.324 pontos, representando uma variação negativa de menos 0,07%, ou seja, uma redução de 2,20 pontos em relação ao fechamento anterior. No entanto, o IFIX
segue perto de seu patamar histórico, quando fechou nesta segunda-feira, 8, aos 3.327 pontos, na esteira de um rally no final de 2023. Aqui ele fechou hoje em 3.224 e aqui ele fechou em 3.227, né? Um diferencialzinho aí de 3,3, né? Pontos percentuais aí, de nada. E vamos ver aqui, falando só os tickets mais rapidamente, os percentuais da vida. O RBRP11, que é da RBR Properties, né? Mais 2,86%. O BLMG11, que é o Bull Market Logística FI, né? É mais 2,17%. O fundo KCR11, né? Top 7556, fundo de investimento multimercado CRED, teve uma alta aí de 2,14%. A TVRI11, que é o BB Progressivo 2 FII, mais 1,44 pontos. Já o BTAL11, que é o FII do BTG Pactual Agrologística, também mais 1,32 pontos percentuais. O RST11, FII USB Office, menos 2,02%. A GTWR11, Fundo de Investimentos Imobiliário do Green Tours, menos 1,73%. O HGPO11, eu tô nele, CSHGJ-HSF Prime Offices, menos 1,59%. O DEVA também, que eu tô nele, o DEVA 11, Devente Receptíveis Imobiliário, menos 1,33%. E por último, o AFIHI11, que é o AF Invest CRI Receptíveis Imobiliários, também menos 1,33%. Então, os dois meus se fuderam aí nessa história toda aí, né? Bom, eu esqueci minhas canequinhas. Vamos lá para saber toda essa história aí de fraude, de notícias falsas, né, que houve aí no X, né, o antigo Twitter, né? O que foi que aconteceu, e o Bitcoin sofre manipulação bilionária com falso anúncio de ETFs pela CInside. Vamos entender o que aconteceu aqui. O Bitcoin BTC, a maior criptomoeda do mundo, sofreu grande manipulação de mercado nessa terça-feira 9, após hackers invadirem a conta da CInside, que na verdade é essa sigla em inglês, Securities and Exchange Commission, no X, antigo Twitter, e publicarem uma mensagem falsa
sobre a tão esperada aprovação de um ETF da criptomoedas. ETFs nada mais é também do que ativos que são comprados na Bolsa de Nova York, que é o nosso fundo imobiliário aqui, e que pode passar a ser comprado, então, por bitcoins, mas isso não é verdade. O perfil oficial da CVM americana, a CVM no caso americana aqui, é a Comissão de Valores Mobiliários, né, aqui no Brasil, tá bom? Então por isso que nós colocamos aí a americana, tá? No X chegou a anunciar a aprovação que foi desmentida minutos depois pela SInside, né? SInside, que afirmou ter seus perfis invadidos. Vamos ler aqui como que foi essa nota falsa. Abre aspas. Hoje a SEC, né, que é na verdade a SInside, garantiu a aprovação dos ETFs à vista do Bitcoin em todas as corretoras nacionais registradas, ou seja, nacionais, mas nos Estados Unidos. A aprovação do ETF estará sujeita às medidas de vigência e conformidade para garantir proteção contínua ao investidor, fecha aspas. Olha só que coisa, quem não acreditaria, né, numa tirinha de publicação dessa aí no tal do Twitter, né, ex-Twitter, né? Dizia a publicação que foi excluída logo de imediato. Ela continua ainda, ela continha ainda um quadro com uma falsa mensagem do presidente da entidade, que é o senhor Gary Gensler, né? Abre aspas, a aprovação de hoje melhora a transparência do mercado e promove os investidores eficiência no acesso aos ativos digitais com uma estrutura de regulamentação. Bom, movimentação bilionária em minutos, e foi mesmo. Nesse meio tempo, a criptomoeda chegou a disparar 2,6% em menos de 15 minutos para depois despencar quase 5%, né, momentos depois da revelação da invasão. A invasão movimentou bilhões de dólares, fazendo o market cap do Bitcoin saltar de 914 bilhões de dólares para 938 bilhões de dólares. Puta merda. E depois desabar para 899 bilhões. Posteriormente, o próprio perfil da CNSI publicou uma mensagem afirmando que o perfil havia sido comprometido com uma mensagem não autorizada publicada. A CNSI não aprovou a listagem e a negociação, né? E a negociação de a CNSI não aprovou
a negociação de produtos em bolsa para Bitcoin à vista. Fecha aspas, afirma a entidade. Desculpa aí por eu ter errado a linha aqui, eu acabei repetindo a mesma merda aqui. Bom, vamos para o mercado financeiro agora, que foi notícia nessa terça-feira, né, e do mercado financeiro. O Ibovespa, sem suporte da Vale e Petrobras, índice retorna aos 131 mil pontos. Bradesco, que é o BBDC4, sofre com isso, né? Também uma reportagem da nossa Diana Cheng, do portal Monetime de notícias da Empíricos Investimento. O Ibovespa não repetiu o pregão anterior e terminou esta terça-feira 9 em queda, seguindo a fraqueza dos índices acionários de Wall Street. Hoje, o Ibovespa recuou 0,74 a 131.466 pontos, segundo os dados preliminares. Sem indicadores econômicos relevantes para investidores, né, repercutirem, os mercados enfrentaram em modo de... aliás, os mercados entraram, né, gente, aqui, ó, entraram em modo de espera pelos dados de inflação de dezembro no Brasil e nos Estados Unidos. Anderson Silva, que não é o lutador de MMA, né? O Anderson Silva, head, chefe de montagem de estruturas, de mesa de renda fixa, de renda variável, tá? Mas no caso aqui, ele é de renda fixa e sócio da GT Capital, diz que a queda também se deve a um movimento de correção, considerando a forte valorização nos últimos 2 meses atípicos que nós tivemos, que foi o novembro e o dezembro, ok? Silva destaca que, abre aspas, quando estamos em uma tendência altista, como a que estamos agora, toda e qualquer correção, além de ser saudável, é oportunidade que possamos comprar mais ativos a preços baratos. E isso é óbvio, é claro, né? Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Por quê? A bolsa mais barata me dá a oportunidade de comprar meus ativos também mais barato, claro, né? E depois, quando ela estiver em alta, aí vai ter aquela, né, valorização considerável também, tá bom? Então fecha a aspas aqui. Enquanto os mercados de ações recuam, os juros avançam. Isso já né, bem precificados. As taxas dos DIs, né, depósitos interbancários, marcaram a 4ª sessão consecutiva de alta, acompanhando os rendimentos dos treasuries, né, que são os tesouros americanos. Agentes financeiros voltaram a reduzir as apostas de que o Fed começará a cortar os juros dos Estados Unidos em março. Bom, a divulgação da ata feita pelo FONC, né, que é o comitê deles lá do Banco Central, do Fed, né, pelo Jerome Powell, não foi nada, né, assim,
dovish, né? Foi mais um tom rock, né, do mercado, né? Um tom mais pesado, mais duro, né? Por isso, a divulgação dos dados de inflação é tão aguardado pelos mercados. Os números servirão para calibrar as expectativas em relação à forma como o Banco Central americano vai conduzir a política monetária dos Estados Unidos nos próximos meses. Dia ruim para BBDC, que é o Bradesco, né, 4, e a Local, e a WLSA3, que é a Local Web, né, é destaque positivo. A ação do Bradesco foi uma das mais negociadas na sessão. O papel caiu 2,69%, com investidores repercutindo o corte de recomendação para venda pelo Goldman Sachs. Outros nomes de peso para o Ibovespa também. Petrobras encerrou o dia com recuo de 0,86%, apesar da alta do petróleo. E Vale perdeu 1,27% com minério de ferro, ampliando o movimento de queda na Ásia. Do lado positivo, nós tivemos a Local Web subindo 5,52%. Em relatório de prévia, o BTG Pactual diz que os resultados do quarto trimestre de 2023 podem trazer um ponto de reflexão, abre aspas, com o crescimento retornando aos níveis que os investidores esperam de uma empresa como a Local Web. Essas informações são da agência Reuters de notícias, tá? E já vamos lá para ver o nosso dólar, né, se ele bateu o realzinho nosso aí. Dólar sobe frente ao real, né? Não precisa nem de falar mais, né? Antes de dados de inflação em 9/1/2024. Essas informações, né, são da agência Reuters de notícia. O dólar subia frente ao real nos primeiros negócios dessa terça-feira, dia 9, com investidores à espera de dados de inflação, né, de Brasil e Estados Unidos nesta semana para calibrar as expectativas para a política monetária. Por volta de 9 horas, horário de Brasília, o dólar à vista subia 0,29% a R$ 4,88 na venda. Na véspera, que é a véspera do fechamento, né? Muita gente não entende esses tipos de expressões, né, do mercado. Então, na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,87 na venda, em baixa de 0,04%. Quer dizer, se for comparar tudo, né? Bom, gente, esse foi o nosso boletim econômico desta segunda, dia 8 e dia 9, tá bom? Segunda e terça-feira aí, né? Agora, pessoal, vamos para a parte chata do negócio aqui, né? Apenas um disclaimer aqui rapidinho. Este relatório tem como objetivo único
fornecer informações / educação, macroeconomias e análises geopolíticas, e não constitui e nem deve ser considerado como sendo uma oferta de compra / venda ou como uma solicitação de uma oferta de compra e venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação de uma determinada estratégia de negócio em qualquer jurisdição. Falamos também de informações sobre a economia com relação ao Ibovespa e o desempenho do dólar no fechamento do mercado. Tá? As informações contidas nesse relatório foram consideradas razoáveis na data em que elas foram divulgadas e não podem ser consideradas sem alterações no dia em que o programa estiver aqui no ar, que é hoje, terça-feira, 9 de janeiro de 2024, tá bom? Bom, muito obrigado a todos, tá? Tenham uma ótima noite aí. Quem tiver de férias também aí, mesmo assim, tiver nos assistindo, mas eu duvido muito, porque tá curtindo aí cachoeiras, praias e etc e tal, né? Mas quem não tiver e tiver aí seguindo a gente, por favor, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, tá? Se você gostou, se você não gostou também, vai lá e dá uma porrada nele lá também, nem que seja de raiva, só para o YouTube, né, o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo pode ser relevante para outras pessoas, tá bom? Um forte abraço para todos, tá? E um grande beijo. Tchau, tchau. Viu?